Vai ser, meus irmãos, pode tomar assento. Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Também quero saudar os irmãos que nos acompanham através da live. E sempre a gente fala, né, que o culto de terça, o culto que é da responsabilidade do nosso pastor. E Deus assim tocou no coração dele para que estivéssemos falando aqui sobre dons espirituais. Meus irmãos, vou seguir o modelo do pastor, vou continuar lendo o mesmo texto, pastor de Atos. Desculpa, de Lucas 24, pode abrir. Porém, vou ler o texto como início, mas vamos dar continuidade em relação ao assunto, irmãos. Em relação a dons espirituais. Mas para que a gente entenda sobre dons espirituais, nós precisamos ver como é que nós vamos receber os dons espirituais. Lucas, capítulo de número 24, versículo 49, como base para darmos continuidade à palavra do Senhor. Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está presente. E ele também se fez presente na beira de um poço, somente com uma mulher. Glória a Jesus. Lucas 24, 49 está escrito assim. Os irmãos todos encontraram? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Palavra do Senhor Jesus. Meus irmãos, na semana passada, nós chegamos a falar de que maneira nós chegamos a Cristo. Porque às vezes nós sabemos o que nós pedimos e nós não recebemos, mas de que forma eu chego até Cristo? Eu preciso entender que para que eu chegue a Cristo eu tenho que olhar quem eu sou, na condição de pecador, na condição de alguém que é necessitado, alguém que é miserável, alguém que necessita de misericórdia. Quando eu entendo isso, que eu só posso chegar a Deus assim, e também envolvido no sangue do Filho de Deus. Todas as vezes que eu me envolvo no sangue de Cristo, eu me humilho perante a Deus. Eu vejo que eu não tenho nenhum saldo na conta em relação a Cristo, mas porém eu sou um devedor de Cristo. Então eu já me desarmo, então já chego a Deus com muita reverência. Também vimos na semana passada que temos que ter cuidado que nós podemos ser alguém que é um serviçal do reino e não morar no reino. Imagine nós trabalharmos para Cristo e não ir para o céu. Mas será que pode isso? Nós citamos um exemplo aqui aos trabalhadores, aonde Jesus despede algum daqueles que estavam reclamando em relação ao que ele tinha feito. Porém, hoje, dando continuidade, nós vamos perceber uma coisa. Será se nós podemos ser batizados batizados no nome de Jesus e não conhecer o Espírito Santo? Que heresia é essa, né? Parece uma heresia, mas eu convido os irmãos para abrir em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito para a Igreja. Capítulo 8, quero ler com os irmãos o 14 e o 15. Atos dos Apóstolos 14 e 15. Atos 8, 14 e 15. Já que todos encontram, os irmãos encontraram? Está escrito assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para que recebessem o Espírito Santo. Versículo 13: creu até o próprio Simão, o qual, sendo batizado, ficou em Corinto com Felipe. Então, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Volta de novo, 14, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém,
ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por estes para que recebessem o Espírito Santo. Os irmãos me perdoem, mas a minha cabeça aqui, que eu falei, em relação, porque o texto diz que eles só conheciam o batismo de João, mas foram batizados em nome de Jesus. Eu vou encontrar aqui o versículo até o final, eu passo para os irmãos em nome de Jesus. O 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor. Olha o 16, irmãos, é porque na verdade é 14 ao 16, eu marquei 15. Veja bem que eles tinham recebido somente o batismo de Jesus. Espera aí, mas recebeu o batismo de Jesus e não tinha o Espírito Santo? Como é que pode isso? Irmãos, tem batismo no Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. De que forma? Um exemplo. Deus me deu uma estratégia e eu quero compartilhar com os irmãos. Imagine o seguinte: imagine uma oliveira. Uma oliveira, os irmãos já ouviram falar sobre oliveira, mas também já ouviram falar sobre zambuzeiros bravos, que era uma espécie de oliveira brava que não produzia fruto que prestasse. Porém, arrancava-se o ramo da oliveira e pegava um galho de zambuzeiro bravo e era enxertado na oliveira. Só que aquela oliveira, quando ela recebia o enxerto, automaticamente ela começava a fazer que o zambuzeiro bravo tornasse-se oliveira. Imagine agora, nós como cristãos chegamos até a igreja, ou chegamos até Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça. Agora imagine se esse enxerto é feito e não há uma dinâmica, há uma ação daquele ramo que foi enxertado daquele galho. Ela está no local, o ramo, com aquele pedaço de madeira do zambuzeiro, está no local que tem vida, no local que é viçoso, mas porém, ele pode morrer, irmãos. Pode não dar fruto algum. Porém, isso não é uma coisa da cabeça. Quando a gente fala assim, olha, que Cristo seja gerado na gente, vamos agora para Romanos 11. Romanos 11, 17. De Romanos. Está escrito assim: e se algum dos ramos foram quebrados, está se referindo aqui à nação de Israel, e tu, sendo zambuzeiro, for-te enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Veja bem, precisa ser participante da raiz e da seiva. Por quê? A raiz, irmãos, é aonde a planta consegue tirar da terra todo o nutriente através da raiz. Não adianta nós sermos enxertados se nós não participarmos daquilo que a oliveira pode produzir. Ele diz, olha, vocês participarão da raiz e também da seiva. A seiva é a parte de toda a alimentação da planta que vai nutrir o galho. Não adianta nós estarmos na igreja e nós não entendemos o que é isso. Porque quando Jesus diz no capítulo 1 de Atos, versículo 5, dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E receberão também, Atos 1 e 8, receberão poder. A palavra poder aqui, dínamos, é a ideia de a gente não ficar parado. Dínamos, que tem a dinamismo, que é uma bomba, dinamismo, dinâmica. Nós não podemos ser acoplados no reino e ficarmos parados. Um enxerto, quando é feito, se ele ficar parado, ele vai sucumbir, ele vai murchar, vai desaparecer e não vai produzir nada. Será cortado e lançado no fogo. É tirado e automaticamente ele seca e cai. Assim a nossa vida espiritual. Para que a gente entenda sobre dons espirituais, nós precisamos entender quem é que faz isso.
prova desse mesmo texto que Jesus, no capítulo 15 de João, vamos abrir por favor, 15 de João, versículo 4. Ele vai falar sobre a videira, mas olha o que o 4 diz: estais em mim. Ou seja, Deus gerando Ele mesmo em nós. A oliveira gera ela naquele galho. Estais em mim. Vocês acoplados em mim, estais em mim, e eu em vós. Observe o seguinte: como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Observe o seguinte, que a gente tem que chegar, mas de nós mesmos nós não podemos gerar nada. Esse fruto, irmão, aqui, classifica-se aqui com a ação do Espírito, ou seja, a seiva seria a ação do Espírito Santo na vida do crente. Se ficarmos parados, ou se a gente não tiver enxertado, a gente não vai produzir coisa alguma. Então ele está dizendo: olha, ficai em mim, e eu em vocês, para que vocês possam produzir alguma coisa. Ou seja, fiquem na igreja, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de dinamismo, de poder, para que vocês possam ser gerados das minhas partículas. Ou seja, nós temos a semente do Pai. A palavra no texto original aqui é sêmen. Vocês têm a essência do Pai. Nós só podemos gerar alguma coisa se nós tivermos a essência de Deus. Não tem como nós produzirmos alguma coisa se a gente não tivermos fixados na oliveira. Nós não podemos dar frutos de arrependimento se o Espírito Santo não gerar isso na gente. A gente entende muitas das vezes que o diabo é um acusador, né, irmãos? Mas a função do Espírito, biblicamente, é nos acusar. O Espírito Santo nos acusa. Outra coisa, irmãos, o Espírito Santo não é um nome, irmãos. Espírito Santo é uma condição. Deus em uma condição. Porque tem o nome de Deus como o Pai, Jeová. Tem vários nomes de Cristo. Agora o Espírito Santo só tem tipologias, tipos. Por quê? Porque o santo é uma condição. A palavra santo é separado. É aquele que tem uma função, uma característica para tal. Então o que acontece? O Espírito Santo nos acusa. De que maneira? Já aconteceu com os irmãos, eu tenho certeza disso. Que quando nós fazemos alguma coisa que não agrada a Deus, acende-se uma luz na nossa cabeça e nós somos acusados, que nós estamos errados. Aquilo dali não é uma coisa da sua cabeça. Aquilo dali não é algo que a sua mente captou. Aquilo dali é o Espírito Santo que está te direcionando à santificação, à regeneração, querendo produzir Cristo em você. Então ele está dizendo: olha, você não está fazendo a coisa certa. Então ele nos aponta, nos acusa. Não como nos apontando como que a gente está condenado, mas querendo fazer aquilo que foi preordenado para ele. Porque a função do Espírito é convencer o homem do pecado, convencer o homem do juízo e convencer o homem da justiça. E o Espírito Santo está fazendo justiça de que maneira? Jesus Cristo vem para ser a justiça, mas o Espírito Santo é um fazedor de justiça. Porque quando nós queremos sair do foco, ele diz: olha, vocês estão errados, vocês precisam voltar. Ele está fazendo justiça, está gerando em nós santidade, está gerando em nós características do Filho de Deus, para que a gente possa produzir frutos. Como é que um zambuzeiro bravo vai produzir oliveira se ele ainda é zambuzeiro, irmão? A ação do Espírito na vida do crente só pode acontecer se haver um novo nascimento. Jesus falou para Nicodemo: Nicodemo, você precisa nascer de novo, meu filho. Você precisa nascer de novo, senão não tem condição. Porque é que muitos de nós... Outra coisa, irmãos, uma pergunta:
Podemos receber o Espírito Santo e de repente ele se extinguir da nossa vida, ele nos abandonar, sair de perto de nós. Irmãos, nós recebemos o Espírito, mas depende da minha e da tua atitude para que ele possa continuar em nós, agindo. Glória a Deus. O Espírito Santo é super educado. Então, se nós não queremos, se nós não damos prioridade, automaticamente a gente vai dando vazão à carne e a gente vai morrer, porque a função dele é essa, de convencer a gente disso. Se você ler a carta de Romanos, capítulo 8 inteiro, você vai ver que essa ação do Espírito é de convencer-nos para que a gente mate a carne. Então, todo dia, o Espírito Santo de Deus em nós tenta matar a nossa mentalidade virada para a carne, vai nos regenerando. Se nós queremos o Espírito Santo, se nós queremos os dons espirituais, nós precisamos deixar o Espírito nos regenerar da maneira que Ele quer. Porque nós falamos, olha, levantamos a mão, aceitamos a Cristo. Meus irmãos, quem começou o negócio de levantar a mão foi um pregador. Um pregador há uns 300 anos atrás, não lembro quantos anos atrás exatamente, 200 e poucos anos, ele deu início à ideia de levantar a mão e aceitar a Cristo. É errado? Não estou falando que isso é errado. Aí nós falamos, olha, nós somos filhos de Deus. Vamos lá em Romanos, versículo 8, capítulo 8, versículo 14, o que é que a palavra de Deus diz, irmãos? Isso aqui não é a minha cabeça, é o que a palavra de Deus diz. Alguém pode chegar a enganar, cigana pode falar um monte de coisa. Quantas vezes cigana já pegou na minha mão falando um monte de bobagem quando eu não era crente? E eu posso acreditar ou não, mas agora o que a Bíblia diz? Olha, nós somos filhos de Deus. Vamos ver qual que é a função do Espírito Santo, para que a gente entenda sobre os dons espirituais. 8:14 de Romanos. Porque todos encontraram? Porque todos que são o quê? Está escrito na Bíblia dos irmãos? Pelo Espírito são o quê? Olha só, porque todos que nasceram de novo estão sendo guiados pelo Espírito Santo, esses têm títulos de filho de Deus. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que nos condena. É a palavra de Deus que nos aponta. Se nós imaginarmos que nós vamos viver uma vida de qualquer jeito, e nós estamos classificados como filhos de Deus, nós jamais seremos filhos de Deus. Aqueles que são feromenoi no grego, movidos, guiados pelo Espírito Santo, estes são os filhos de Deus. E nós precisamos desse desejo no nosso coração, de deixar que o Espírito de Deus gere em nós, que a gente possa produzir para o Reino, ser movido, guiado por Ele, porque senão, irmãos, nós vamos passar a nossa vida toda subindo na escada, pastor Hermes, mas quando chegar no final da escada não tem janela. Subimos tanto tempo, fizemos tanta coisa, mas a gente nunca entendeu qual que é a boa e agradável vontade de Deus para com as nossas vidas. Veja bem, todos aqueles que são guiados pelo Espírito, estes são os filhos de Deus. Todos aqueles que deixam o Espírito, na verdade, gerar em nós a aparência do Filho de Deus, como lá no texto que a gente leu, do capítulo 11 de Romanos, versículo 17, da seiva, a seiva que foi gerada em nós. Irmãos, por que o Espírito Santo teria que ser deixado para a igreja? A igreja vai ter algumas coisas que ela só pode, tudo, a igreja só pode fazer a partir da ação do Espírito. A primeira coisa é os atos não do passado, mas os atos do presente para a igreja. A função da derramada do Espírito Santo, no capítulo 2, versículo 2 de Atos dos Apóstolos, a gente percebe que vai ter um fenômeno aqui. Observa-se que no capítulo 11 lá de Gênesis, Deus trouxe línguas diferentes para separar os homens e deixar todos distantes.
Mas no capítulo 2, versículo 2, Deus agora está trazendo línguas estranhas, mas todos entendiam, não tinha nenhuma confusão, porque Deus estava trazendo o homem de volta. A gente às vezes não para para observar, mas Deus não faz nada em vão, irmãos. Lá, Ele muda o contexto, eram línguas que estavam todos na mesma língua, mas agora eles passam a não entender. Agora tinha várias pessoas falando línguas diferentes, mas todos entendiam. Uma ação do Espírito de Deus trazendo o homem para perto. Lembra que na semana passada nós falamos que duas características de justiça divina. A primeira é de separar o homem, tirar o homem de perto dele, e a segunda é de cegar o homem. Cuidado. Muitas das vezes nós estamos no culto, passamos o dia todo trabalhando e estamos cansados. Mas muitas das vezes é ação espiritual também. Começamos a ler a palavra de Deus, a gente já quer dormir, a gente não aguenta mais ouvir ninguém, a gente acaba ficando revestido, com michão nos ouvidos, porque quando o texto diz revestidos, para que sejam revestidos, irmãos, é porque todos nós estávamos revestidos do pecado, nós estávamos revestidos da lei do pecado. Veja bem, a partir de Cristo nós somos livres da lei do pecado, nós não somos livres do pecado, somos livres da lei da condenação do pecado, mas o pecado ainda nós podemos pecar, e principalmente se nós não dermos vazão ao Espírito de Deus. Então, como é que eu devo dar continuidade a esse segmento e eu receber os dons espirituais? O segredo, meus irmãos, é esse aqui que a palavra de Deus nos ensina. Ficar fixado na videira que é Cristo. Deixar Ele produzir em nós o que Ele precisa produzir. E a gente vai deixar de ser zambuzeiro bravo. Deus vai só tirando aquelas características, vai tirar a seiva do zambuzeiro, e agora Ele vai começar a colocar a seiva dele na gente. Sabe por quê? Porque mesmo que você produza alguma coisa, não vai servir para nada. Diante do reino de Deus, não. A gente vai produzir ferro, palha, madeira, mas só pode frutos verdadeiros serem produzidos se a seiva que está sendo enxertada é lá do céu. Se a seiva é da oliveira verdadeira. Agora imagine o seguinte, muitos dos irmãos não sabem, há um tempo atrás eu falei sobre isso, mas é tão interessante esse negócio da seiva, até mesmo esse ramo, quando ele é colocado em relação a uma uva, que é tipo como uma das videiras, quando ela começava a caminhar, que ela caía, irmãos, ela começava a tirar nutrientes do solo, ela ficava viçosa, os seus ramos, todos verdes, mas como ela pegava nutrientes em outro lugar que não era o certo, ela não produzia nada. Porque aqui o texto de Romanos, capítulo 11, versículo 17, faz questão de mostrar que nós precisamos estar fixados na raiz. Por quê? Pegue doutrina correta, pegue alimento certo, e a seiva vai produzir em nós frutos. Se a gente não entender isso, a gente não vai produzir nada da parte de Deus. Então, capítulo 2, desce o Espírito Santo. Só, irmãos, como falamos semana passada, não existe limite para dons espirituais. Capítulo 12 de 1 Coríntios tem uma lista de 9 dons, porém naquela parte Deus não está limitado a nada. Tá certo? Então, porque nós podemos dizer, nossa, eu tenho os 9 dons. Aí daí, para Deus não tem quantidade de dons. Ele usa para o que for útil. Dando continuidade aqui, então, capítulo 2, desce o Espírito Santo. Quando se fala ali, irmão, sobre batismo com o Espírito Santo, ali Deus estava evangelizando as nações. Existiam várias línguas reunidas ali, pessoas de várias nacionalidades reunidas, porém agora Deus faz com que todos aqueles entendam o que estava sendo falado, para que eles levassem o Evangelho nas suas nações. A função de Deus ali é fazer com que o Evangelho se expandisse. Ali está havendo, na verdade, uma força centrípeta, né, que vai de dentro para fora. Centrífugo, acho que é de
lá para dentro. Então, é dessa maneira. Ele está expandindo as pessoas. Está expandindo as pessoas. Um exemplo, uma característica na Bíblia. Como é que Ananias e Safira, Priscila e Áquila, vêm já da Itália como conhecendo a Cristo se nunca tinham chegado nenhum missionário ali? Porque pessoas que estavam no dia de Pentecostes levaram o Evangelho de Jesus naquele local. Então, a função da igreja, a função do Espírito Santo, primeira coisa, é dar vigor à igreja, irmãos. Se nós estamos na igreja e falta vigor, outra coisa, antes de eu falar nessa parte, nós ainda somos tentados por ações do pecado na nossa vida. Isso é real. Mas como é que eu faço para que eu me liberte disso? Irmãos, é o que o pastor sempre tem falado: jejum e oração, se separar, pedir a Deus misericórdia, porque há algumas características do pecado que agem na vida de muitos cristãos. Prova disso que a igreja de Corinto era uma igreja carnal, irmãos, uma igreja carnal, porém tinha os dons espirituais, mas fazia ou usava de forma desorganizada, de forma desordeira. Então, como é que nós vamos vencer isso? Jejum e oração, pedindo misericórdia a Deus. Olha, vou dar um exemplo da minha vida. Já aconteceu vezes de eu chegar diante de Deus, parece que, não que a gente fala do altar de bronze, que isso é uma maneira até errada de falar, mas parece que a gente está realmente sozinho, irmãos. Aquela frieza do nosso ser, se a gente não tiver cuidado, as labutas da vida, a dificuldade que nós passamos, os nossos desejos, nós vamos nos enfraquecendo de tal maneira que daqui a pouco nós não temos mais força alguma para buscar ao Senhor. Mas Deus é tão bom que pela sua misericórdia, que nós podemos colocar os nossos joelhos, parece que não está acontecendo nada, mas não, a seiva está sendo colocada de maneira devagar em nós, e o Espírito Santo está trabalhando, está nos gerando da maneira que Ele quer, para que o Filho de Deus apareça nas nossas vidas. Irmãos, e não tem negócio de idade, tem 1000 anos de crente, mais velho do que os mais idosos, os que têm mais idade aqui é o cão. É verdade. O cão tem mais idade que qualquer crente na terra. O diabo conhece a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus. Ele conhece, usou a palavra para confrontar Jesus. Não quer dizer que nós temos a palavra, conhecemos a palavra. Nós demos exemplo semana passada de Apolo, que era um eloquente, falava a palavra, um baita de um pregador, mas não tinha o Espírito Santo ainda. Da maneira que então, eu até falei sobre Priscila e Áquila, mas na verdade falei Ananias e Safira na mensagem passada, porque cheguei em casa, eu fui ver de novo, e eu falei que era Ananias e Safira que tinha conduzido ele. Na verdade não foi, foi Priscila e Áquila que conduziu ele a receber o Espírito Santo. Então nós precisamos desse desejo. Outra coisa, eu já fui batizado com o Espírito Santo, tá? Fui batizado com o Espírito Santo, mas ele está em evidência? Ou ele chegou no meu ser, eu coloquei ele num canto e fechei ele ali numa casa, como eu sempre falo, deixei ele parado. Irmãos, a alegria da salvação precisa voltar ao nosso ser, senão nós teremos uma vida raquítica, uma vida de migalhas, sabe? Deus não quer isso para nós. Nós temos herança de primogênito. Segundo Paulo escrevendo a carta a Romanos, nós temos herança de primogênito. Nós precisamos entender isso. Os dons são para nós. Outra coisa, a gente imagina que, olha, irmãos, eu já estou meio tranquilo em relação à minha posição. Irmãos, o Espírito de Deus na vida do crente, uma das características que eu até falei semana passada, mas usei essa oliveira para mostrar que se nós tivermos, podemos falar em línguas,
Mas se nós não produzirmos fruto do Espírito, não é evidência de salvação. Deixa eu contar um episódio para os irmãos. Aproximadamente 800 anos atrás, ou quando começou a igreja, os pais da igreja, os irmãos sabem por que pelo tempo, os pais da igreja proibiram, teve um período que os pais da igreja primitiva proibiram falar em línguas. Não é que proibiram, eles deram uma segurada. Porque tinha um homem com 2 sacerdotisas, que ele ficava deitado no chão, falando em línguas. Uma mulher colocava o ouvido no peito dele e a outra traduzia. Uma baita, um curandeiro naqueles dias. Uma coisa que foi uma desgraça para a igreja. É tanto que a igreja ficou um período sem ação do Espírito da maneira devida, até que veio o acontecimento na Rua Azusa. Irmãos, está cheio de curandeiro em vários lugares. Mas para que a gente perceba que realmente nós somos filhos de Deus, os milagres de arrependimento, os frutos de filho de Deus precisam nos acompanhar. Não é eu que corro atrás, é os frutos do Espírito. Por quê? Porque Deus está produzindo na gente, quem vai gerar o fruto é Ele, irmãos. Aleluia. Então nós estamos andando, o Espírito tem que testificar se eu sou filho de Deus com atitudes de arrependimento, com os frutos que são acompanhados no meu ministério, ou que são acompanhados na minha vida todo dia. Porque senão nós não somos filhos de Deus, nós jamais estaremos com Cristo, irmãos. O Espírito Santo de Deus. Aí a gente, nossa, não, mas aceitar Jesus, já aceita Jesus. Irmãos, tem gente que vai aceitar Jesus num leito de hospital e vai para o céu. Mas há um ministério sobre a vida de cada um de nós. E Deus está querendo gerar isso na gente. O Espírito Santo de Deus está para gerar isso. Então, o Espírito Santo é uma condição. Condição de quê? De santificar. Observe o seguinte, os irmãos já devem ter se perguntado, por que eu posso falar alguma coisa contra Cristo e eu não sou morto? Mas porque se eu pecar contra o Espírito eu morro? Tem um porquê, irmãos. Teologia sistemática. Estudar a Bíblia de forma séria. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós nos embriagamos com doutrinas que nos enchem a nossa barriga de carne. A gente fica todo pomposo. Está tudo bem. Vou falar sobre a minha vida mesmo. Que Deus tenha misericórdia. Aleluia. Que nós possamos ter condição, meus irmãos, de ser sensíveis à voz do Espírito de Deus. Que o Senhor Deus encontre em nós ainda brechas para que Ele possa produzir em nós arrependimento, que Ele possa produzir aquilo que Ele tem com a vida de cada um de nós, que os dons espirituais possam fluir nas nossas vidas de maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, para que a gente faça o que Ele quer. Porque senão, meus irmãos, nós teremos essa vida assim, sabe, cansado demais, não sente alegria. Que experiência nós temos com Deus? O fogo de Deus tem ardido nas suas costas. Você tem sentido o seu coração queimar, mesmo no dia que está cansado. Quando nós chegamos aqui com os nossos lombos cansados, mas Deus queima com a ação do Espírito, dizendo: Deus, eu quero te louvar, porque o Senhor tem mostrado que na minha vida pela atitude. Irmãos, e precisa estar em evidência. Quem ainda não teve essa atitude do Espírito de Deus em você, peça a Deus. Automaticamente Deus vai nos dando, irmãos. Tem algumas coisas que teve uma vez que eu estava na sede, lá na Vila Espanhola. Eu não lembro exatamente o que se passou na minha cabeça, mas eu fiz uma. Não é que eu vou fazer uma prova com Deus, mas eu disse: Deus, se Deus é com esse negócio, permita que as minhas costas queimem. É algo fantástico. Mas é um fogo assim que a gente sabe. Sempre que acontece em mim, queima assim nas minhas costas mesmo. Às vezes quando os irmãos estão louvando, ou na igreja na hora de uma mensagem. Imagine a gente viver numa igreja o tempo todo estático, sem sentir nada da parte de Deus. Essa ação de Deus, irmãos, em nós, ela precisa acontecer. Por que é que os apóstolos tiveram esse cuidado de levar para com todos? Só que também tem uma coisa. Muitas das vezes nós achamos que
Batismo com o Espírito Santo é somente o falar em línguas. Falar em línguas, irmãos, é um dom do Espírito Santo. Mas uma das evidências é falar em línguas. Mas, porém, existem vários dons na Bíblia, que nós precisamos entender isso. Outra coisa, muita gente, às vezes, chega aqueles pregadores, chama aquele monte de jovem, fica aqui que eu vou orar para que o Espírito Santo, vocês sejam cheios do Espírito Santo. Começa, repete aí, bala, 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 bala. Irmãos, isso é uma coisa chamada Hare Krishna. Os Hare Krishna, ele manda repetir a mesma coisa, e daqui a pouco a sua mente começa a ficar falando palavras ao contrário. A ação do Espírito é coisa diferente, irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. A ação do Espírito de Deus é algo fantástico. Aleluia. Eu me lembro que quando eu me converti logo, que eu via outra coisa. O falar em línguas é um sinal para os descrentes e não para os crentes. Veja bem, estou dizendo que nós não devemos falar misericórdia, mas chama mais a atenção de quem não é crente do que nós já sabemos. Mas o quem não é crente, ele fica fascinado por aquilo, porque aconteceu comigo. A primeira vez, Gabriel, que eu vi alguém falando em línguas, foi lá em casa. Nós estávamos numa reunião, algumas irmãs ali do Lausanne, a gente era novo convertido. As irmãs estavam reunidas e ela disse assim: olha, tem alguma coisa, olha essa coisa terrível, a experiência, tem alguma coisa dentro da sua gaveta lá embaixo que tem entristecido o Espírito de Deus. Eu falei, meu Deus, o que tem lá? Fomos lá no guarda-roupa, na última gaveta, lá embaixo, tinha uma imagem de Santo Expedito, irmãos. Nem sei porque aquela imagem estava ali. Perdoe-me quem é católico está assistindo, mas é uma realidade. Aconteceu isso comigo naquele dia. Aí quando fomos lá que pegamos aquela imagem, que eu trouxe a imagem, as irmãs começaram a falar em línguas ali. Aleluia. E eu estava ali embaixo, só que eu tive a curiosidade de me levantar para observar uma coisa fantástica que aconteceu ali, porque eu nunca na minha vida tinha visto aquilo. E para que eu mostre para os irmãos que é um sinal para os descrentes, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 14. Não estava aqui nos meus apontamentos, mas está na cabeça. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso. Santo de Deus. Vamos ler o versículo de número 22. 14 e 22. Todos encontraram? De sorte que as línguas são um sinal, tem uma vírgula. Não para os, tem outra vírgula, mas para os. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os. Glória a Jesus. Que o Espírito Santo de Deus encontre em nós espaço para que Ele possa gerar o Filho de Deus nas nossas vidas. Porque a função do Espírito é essa, irmãos. Os dons é para isso. Para que a gente tenha uma igreja, que nós vamos dar continuidade com três coisas. A primeira coisa, cheia de dons espirituais e miraculosos. Porque dentro dos dons espirituais, tem os dons miraculosos, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Dons ministeriais em relação ao trabalho, mas também os dons de organização da igreja. Eu sempre digo que o irmão Gilvão tem um dom que eu acho lindo, que é o dom de socorro. Não é irmã socorro, não, o dom de socorro. Pode ver, o irmão Gilvão é um irmão que sempre está correndo no canto, pega o irmão ali e leva para. Isso é um dom, irmãos. Dom de organização dentro da igreja. Deus tem os seus dons. Que Deus continue falando em cada coração. E vamos ter esse cuidado, meus irmãos. Se nós estamos nele e ele está em nós, para que a gente possa, que vai fluir de maneira automática os dons espirituais nas nossas vidas. Deus abençoe e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.